Olá, eu estava conversando recentemente com um colega e ele falou uma frase que me fez pensar muito, que foi a seguinte: a parte boa da nossa atual situação política é que o brasileiro nunca debateu tanto política quanto agora. Mas será que isso é de todo bom? Ou existem alguns contras que devem ser debatidos? A gente pode falar primeiramente do aspecto positivo. De fato, a democratização da comunicação, principalmente através da internet, possibilita a ampliação desse debate. Outro fator que a gente pode considerar positivo é uma possível tomada de consciência em relação à população brasileira. Tomada de consciência em que sentido? No sentido de que há 10, 20 anos atrás se escutava muito que política é algo que não se discute, algo totalmente errado. Né? Existe uma frase do célebre geógrafo David Harvey em que ele diz o seguinte: a geografia é muito importante para deixarmos a cargo apenas do geógrafo, mas mais ainda para deixarmos a cargo de políticos, militares e empresários. Pretensiosamente tomam a liberdade de fazer uma alteração. A política é muito importante para deixarmos exclusivamente nas mãos de políticos, de militares, de empresários. Ou seja, né, reacender a ideia ou o debate de que o povo também faz parte da política, uma vez que os seus interesses são discutidos e defendidos ou não no campo político. E daí a gente passa para algumas observações que são de grande importância. A primeira delas é a seguinte: de fato, o brasileiro nunca debateu tanto política como debate hoje, mas também nunca se viu tanto achismo, tanto discurso inflamado como nós vemos hoje. E o que se analisa principalmente nesses achismos e discursos inflamados? O debate, eu sempre acreditei que ele é construção de ideias e não disputa de quem sabe mais. E um fator muito interessante é que o Brasil vive hoje uma polarização principalmente ideológica. Essa polarização muitas vezes ela nos deixa bem claro de o que está sendo debatido não é exatamente as melhores propostas para o futuro do Brasil, as melhores intenções, etc. Mas simplesmente o que? Há uma polarização, um lado A e um lado B, e o que se vê na verdade é um lado tentando se sobrepor ao outro, intelectualmente ou no grito. Né? E daí a gente vê que há um pequeno problema. Qual? Existe um debate, mas não houve uma maturação intelectual para se chegar a esse debate. A figura do nécio, por exemplo, é muito vista nesses debates. Quem é o nécio? É aquele indivíduo que é cheio de opiniões, mas ele nunca leu nada. Ele nunca assistiu a entrevista, ele nunca assistiu a um jornal, ele nunca assistiu a uma palestra, enfim, ele nunca buscou qualquer embasamento, mas é cheio de opiniões e quer emiti-las a todo custo, quer empurrá-las a todos e da maneira que ele achar mais conveniente. O outro fator que é muito importante é que o brasileiro, na sua maioria, ele debate política sem saber sequer conceituar a política ou sem saber o que é o exercício da democracia, o que é uma verdadeira democracia. Né? Numa sala de aula eu fui perguntado há alguns anos por uma aluna: professor, por que você usa essa expressão democracia
verdadeira. Tá? O brasileiro, na sua maioria, ainda tem muito a ideia de que democracia é apenas votar e escolher o presidente, o deputado, o senador, enfim, escolher o representante. E a gente usa uma palavra-chave muito importante, o representante. Né? Ele é o representante de quem? Da população que o elegeu. Dessa forma, é o dever dele como político o quê? Defender os interesses dessa população. Mais ainda, ele representa a população na totalidade. Então ele representa o cidadão que o elegeu e também o cidadão que não o elegeu. A democracia real, ela tem um povo, uma população que tem consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Uma vez consciente dos seus direitos, ela sabe o que ela pode e deve cobrar dos políticos. Logo, seria o quê? Uma ampliação dessa participação da população na política, uma vez que os interesses dela, como já foi dito, tá, anteriormente, estão em jogo. Tá? Ela vai saber o que cobrar, ela vai saber como cobrar, e isso impedirá um processo que é histórico no Brasil. As decisões elas são tomadas e elas são empurradas de cima para baixo. A classe política toma essas decisões, muitas vezes sem consultar a população ou as camadas mais interessadas. Um exemplo, reformas nos campos educacionais ou trabalhistas, sem consultar profissionais da educação, sem consultar aos trabalhadores. E o que a população faz? Ela aceita. Por que ela aceita? Voltamos ao nosso dilema inicial. Porque essa população está cheia de opiniões, mas com pouquíssimo conhecimento. E mais, o imediatismo, principalmente das redes sociais, o imediatismo de comentar, de fazer textão, de responder, de se sobrepor intelectualmente ao outro ou achar que está se sobrepondo, impede essas pessoas de abrir a cabeça, pesquisar, estudar um pouco mais, aprender de fato, para enfim chegar ao debate. É como qualquer outro campo, como qualquer outra área de conhecimento. Um desses indivíduos, esses grandes escritores ou palestrantes, para eles poderem fazer uma palestra, eles têm que estudar bastante, se preparar, e mais ainda, eles não nasceram fazendo isso. Houve uma maturação do processo, uma preparação. Né? Um debate mais simples não é diferente. Né? Não se pode simplesmente sair por aí com discursos incompletos, ou como eu disse antes, com achismos. Também não se pode sair por aí com discursos inflamados. Por quê? Porque eles não são produtivos de modo algum. Há outro fator muito importante a se lembrar, que é o fator eleição, voto consciente. Né? Existe uma disseminação hoje da ideia de que o indivíduo que vota nulo, que vota em branco, ele está deixando o outro escolher. E isso vai totalmente contra o que eu acabei de falar, que é o que? Numa democracia, os políticos são representantes do povo, quem votou e quem não votou. Podemos finalizar isso num raciocínio muito simples. A criança não vota. A política discute os interesses da criança, do jovem que ainda não vota, discute. E a formação cidadã deles começou desde que eles deram os primeiros passos, falaram as primeiras palavras. Então, a maturação dessas ideias, ela pode começar daí,
também. Então, para nós encerrarmos, tá? É excelente que nós possamos sair por aí e debater política com pessoas conhecidas, com amigos, com a família, com colegas de trabalho, mas é também muito importante, né, que possamos fazer isso com pessoas que pensam igual, com pessoas que pensam diferente, sem se indispor e com um discurso carregado de conhecimento.